aqui, que foi apresentada para o senhor, que o senhor já não soubesse? 100% do que está colocado aqui, não. Mas, muita coisa, eu diria que já, mais da metade. Mais da metade do que foi falado aqui, o senhor já está ciente, no caso, doutora Edith? E há quanto tempo, o senhor me desculpa, é porque há uma necessidade. Quando eu chegar na minha oportunidade de falar, eu falo. Há quanto tempo que se sabe disso? Quando você se sabe de um problema e que você não busca uma solução para aquilo, demonstra-se algumas coisas. Uma delas é ou a falta de vontade de resolver, porque se for falar que é questão de dinheiro, eu vou ter que desmentir. Um Brasil onde tem-se dinheiro para tudo, é complicado a gente querer acreditar e passar isso para a tropa hoje, que a questão é financeira. Eu estou entendendo, deputado? Se eu estou lá dentro do Congresso, você sabe melhor que eu sobre isso. Não podemos aqui, isso não pode ser mais justificativo. A questão dos 28,86% é uma questão agora de execução, deputado. Não cabe nem mais conversa. Já passou para o judiciário, agora é pagar. Questão também de dinheiro. Não cabe mais, porque dinheiro tem para isso. Então, a pergunta que eu quero, o que eu preciso saber é o seguinte: se de tudo isso que foi falado aqui, deputado, já se sabe há mais de, eu vou dizer para o senhor, desde 2005, isso tudo que é posto aqui, deputado. Então, sair daqui, ou nos deixar novamente no vácuo, sem uma resposta, uma data, um preto e branco, seria simplesmente a defesa se colocar numa posição omissa. Ou de que não quer resolver, ou de que joga a bola, então, literalmente para o presidente Dilma Rousseff, e os militares vão saber o seguinte: nós, então, estamos sem representação. E nós não temos mais a quem recorrer, a não ser o comandante supremo. Porque se a gente busca, e não tem. Você lembra que eu vim aqui em manifestação ano passado, fiz uma reunião, estivemos em reunião com o senhor antes, no dia seguinte eu voltei em manifestação, aqui na frente do Ministério da Defesa, buscando, de alguma forma, chamar a atenção do Ministério da Defesa para essa situação que eu estou apresentando para o senhor um ano depois. E nada foi feito, nada de concreto foi colocado. E eu disse, então nós vamos para o Congresso. Do Congresso partimos para o Senado. E a luta e as coisas cresceram. E a tendência agora é crescer muito mais, porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutora. Eu estou com 4 ônibus de militares da reserva, preparadinhos. Porque se não for tomada uma decisão, nós vamos vir para cá. Nós vamos fazer como todo mundo faz. Prender um é fácil, prender 2 é fácil. Eu quero ver prender 3.000, 4.000, aí vai complicar a situação. Porque o que nós estamos buscando é uma resposta. E eu vou dizer para o senhor, porque o meu marido e um deles estão cansados, sobrecarregados, endividados. E esperando. Vai ter que acontecer igual acontece isso. Uma hora vamos parar com tudo, e que tiver que prender, prenda, e que tiver quem tiver que arcar com as consequências que arque. Se prender meu esposo, o senhor vai ter que mandar, o Ministério vai ter que mandar prender ele e eu. Porque o senhor vai levar e eu vou ficar sentado do lado de fora esperando ele sair. Ou dentro da cela com ele. Vai ser um trabalho dobrado para a defesa. E eu vou dizer para o senhor, eu não estou falando só por mim. E o que eu falo, eu tenho convicção do que eu estou falando, e eu sei a nossa situação. Então, doutora Adri, agora eu vou ouvir o senhor, porque eu tenho certeza que antes Se eu falar, eu tenho algo para colocar aqui, que eu acabo de receber, eu estou com o Facebook aberto aqui. Estão pedindo para não cobrar o 13º salário
vezes o imposto sobre o 13º salário. É muito imposto, estou pedindo isso, para dar uma verificação nessa situação. Estão pedindo também aqui a etapa alimentação, que é de R$ 6,70, 6,40, quando um outro servidor civil ganha, sabe quanto? R$ 38. Então, está difícil. Eles querem isonomia. Se quem trabalha na aviação civil ganha R$ 38, por que o militar tem que ganhar R$ 6,40? Por quê? É muito pouco, isso que já teve aumento, porque era R$ 3 e pouco. Então, mandaram dizer, eu sou uma menina boa de recado, né? Vou ter que dar um recado, Clarim. Mandaram falar que é para a presidente Dilma comer com R$ 6,40. R$6,40. Eu não estou sendo desrespeitosa, não. Desculpa, mas foi pedido para eu falar e vou ter que falar. Para ela pegar esse dinheiro e usar para ela se alimentar o dia todo, porque ela está matando a tropa de fome, o pessoal está com raiva, está indignado, sabe? Então, eu tenho aqui no meu Face pessoas que mandam inbox para mim falando: eu quero entrar no Congresso armado. Gente, eu acho que aqui a gente tem que falar tudo, porque a coisa está séria, está periclitante. E a gente, meu filho não é por aí que se resolve isso, mas se eu tiver uma chance, não sobra um. Então, a que ponto deixar os militares? E aí eu vou falar que não é revanchismo. Se não é revanchismo, é o quê? Entende? É difícil. Não está dando mais para suportar. Está difícil, deputado Salsi. O senhor me conhece desde 2003 naquele acampamento. O senhor teve que estar junto com a gente. E o senhor sabe como foi difícil ficar ali 69 dias, abandonando nossa casa, nossos filhos, para ter 33% de reajuste dividido em 3 anos. Agora vem 30, dividido em 3 anos, quando na realidade só se ganha 2,5. E não cobre, está todo mundo endividado. A gente quer solução. Se a presidente Dilma quiser, ela manda. E é isso que a gente quer que ela faça. Obrigada, viu? Eu gostaria de fazer uma pausa aí. Deixa eu abrir bem. Vamos ouvir ali. São 4h30. Vamos. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, vocês, se estiver sentado no meu lugar aqui, talvez vocês refletissem o quanto é difícil a minha posição. Eu não olho para isso com indiferença, pelo contrário, eu fico altamente comprometido, com muita vontade de buscar uma solução. Não pensem que a solução está só na nossa mão. A solução não depende só da gente. Se eu tivesse esse poder de gerar tudo isso, esse assunto já tinha resolvido. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: seria irresponsabilidade da minha parte aqui dizer o seguinte: daqui uma semana, daqui um mês vai ter resposta. Vai ter uma resposta, vai ter um pronunciamento. Eu vou levar adiante essa preocupação. O que eu estou ouvindo aqui são coisas muito sérias, são coisas muito sensíveis, são aspectos que não podem ser desconsiderados. O subministro da Defesa vai tomar conhecimento disso. Se for o caso, eu vou ao Ministério do Planejamento. Eu vou arrolar todos esses pontos que foram aqui tratados, que grande parte nós já sabemos, já fizemos propostas em cima disso, entendeu? Mas esse é um momento que eu posso tentar fazer alguma coisa diferente. Qual é o diferente? O diferente é chegar com aqueles órgãos que têm a responsabilidade justamente com o Ministério da Defesa, porque a presidente é a última instância, né? Mas antes de chegar na presidente, ela tem que receber propostas de solução. Eu não debitaria isso a ela, pessoalmente, porque ela tem os órgãos de assessoramento para fazer isso. Eu não tenho a menor dúvida que se chegar uma proposta na mão dela para ela aprovar, desde que seja devidamente analisado, estruturado, porque tem competência e responsabilidade para fazer isso, ela vai estar de acordo. Agora, o que eu quero, diferente talvez até das situações anteriores, é ficar com um compromisso aqui de arrolar todos esses pontos que aqui foram tratados, montar uma pauta de reunião para levar para o Ministério do Planejamento. Vou conversar com a Secretaria Executiva, a doutora Eva, sobre isso. Vou
mostrar o que eu vi. Vou mostrar desde quando a gente vem tratando desse assunto. Tá? Como é o caso do 28,86%, outros casos, 0,16%, o auxílio de transporte, o auxílio de internet. Tudo isso parece que nós estamos aqui inertes, não estamos fazendo sim. Foi dito na audiência que nós cancelamos uma portaria e não dissemos nada. Por que nós cancelamos a portaria? A portaria foi cancelada por uma razão muito simples. Antes, nós não tínhamos uma estrutura do Ministério da Defesa capaz de dar sustentação às atividades que estavam a cargo daquela portaria, daquele grupo de trabalho. Na medida em que nós assumimos essa responsabilidade, os assuntos passaram a ser tratados rotineiramente, não precisa de grupo de trabalho para isso. Não acabou por acaso, já tem muita coisa que foi feita, evidentemente. Está longe de atender aquilo que vocês precisam, querem, desejam, mas a gente avançou. A gente avançou. Dizer que é zero, que não mudou nada, é forte. Está muito longe de atender a você. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui. A defesa, quando foi aprovada a Estratégia Nacional de Defesa de 2008, de 2003 até 2008, nós recebíamos, eu não estou falando de pessoal, estou falando de recursos para empregar nas forças que andavam aos pedaços. Nós tínhamos um atendimento de 35% daquilo dos 100% que a gente pedia. De 2008, quando foi aprovada a Estratégia Nacional da Defesa, até 2013, esse número pulou para 65%. Não pode ser desconhecido isso. Agora, pessoal está resolvido? Não está. Está longe daquilo que a gente quer, porque não adianta, equipamento sozinho não resolve. Sem gente não se resolve. Quem resolve a pessoa é a função humana, são as pessoas que realizam, são as pessoas que, na verdade, cumprem, fazem o cumprimento da missão. Nós temos essa consciência. Eu sou civil, não sou militar, mas aprendi com os militares, aprendi a respeitá-los, aprendi a ver o trabalho sério deles, que hoje tem um reconhecimento de mais de 70% da sociedade brasileira, mas acontece que tem 30%, a gente não pode olhar para o lado bom dos 70% que está aprovando, mas tem 50 milhões de brasileiros que não aprovam, e são contra muita coisa que a área militar está fazendo. Por quê? Porque a área militar tem alguma coisa que precisa ser esclarecida. Então, essa preocupação a gente existe. O que eu, objetivamente falando, sem querer me estender muito, eu queria ouvir o Dr. Portela, que é o diretor do Departamento de Organização, para que ele faça uma abordagem de aspectos que vocês precisam conhecer, mas eu queria me comprometer aqui o seguinte, é de registrar os pontos que foram aqui colocados, é de me deslocar o planejamento, de dividir com eles essa responsabilidade que não pode ser só minha. Não pode ser só minha. A responsabilidade é do Poder Executivo. Entenda-se Ministério da Defesa, Ministério do Planejamento, principalmente o Ministério do Planejamento, e o Ministério da Fazenda numa segunda instância. Mas o Ministério do Planejamento, com certeza, ele precisa tomar conhecimento disso. Tá? O Ministro da Defesa, com certeza, vai tomar conhecimento dessa reunião que eu vou fazer chegar a ele, vou dizer a ele qual é a minha linha de ação, para que ele possa estar falando. Não tenho dúvida que ele vai encaminhar isso para o Ministro do Planejamento, mas eu vou sentar e vou levar essa postulação que foi feita aqui. Eu não posso sair daqui dizendo assim, vou dar uma resposta amanhã, não. Mas eu espero que até o dia 30 de abril eu possa estar dizendo para vocês o que é que eu acertei, o que é que eu vou fazer. Eu não posso sair daqui e dizer assim, eu tenho que parar vocês, eu ouvi vocês daqui 2 horas. Vocês não podem exigir que eu, agora, nesse momento, que eu vou dizer a vocês, vou dar um retorno a vocês, de como nós vamos conduzir isso. 2 coisas podem acontecer, vocês vão acreditar, vocês vão aceitar ou não. Vai continuar o funcionamento. Agora, eu queria que vocês entendessem o seguinte, não entendam que eu estou olhando para isso com insensatez, com indiferença, com qualquer tipo de mágoa. Não, eu fico lamentando profundamente eu não ter esse poder de chegar e dar resposta. Qualquer um desses, se eu pegasse um desses que eu vou, tem um aqui que é 28%, eu vou jogar toda a minha ficha nesse. Vou tentar ver se eu, pelo menos isso. Olha, por favor, dá um sinal. Vamos dar um sinal de boa vontade, de querer resolver, de sinalizar que as coisas estão mudando. Precisa haver uma coisa dessa. Agora, é o que eu posso dizer para você. Eu me comprometo. Doutor,
foi enviado 5 bilhões do governo federal para a estratégia da defesa, não poderia pegar esse dinheiro aí, para sair, está circulando nos jornais, eu queria saber isso do senhor, se é fato ou não. E se veio, não dá para alocar esse recurso? Não tem qualquer tipo de informação. Eu não conheço essa informação. Peraí, por gentileza. É que está dando minha hora, vou ter que retirar, mas eu perguntei para o senhor. Vai mudar o senhor, nessa colocação do senhor aí. Nós já estamos fazendo um trabalho junto ao planejamento com a senhora Eva Chiavon, a nossa respeito da nossa causa quieta. Se o senhor der o passo, mandando um trabalho para lá, tem parlamentares do Congresso já fazendo isso. Senador José Pimentel, senador Walter Pinheiro e deputado Henrique Alves. Mas é a minha responsabilidade, já está conversando sobre isso. Como Ministério da Defesa, eu, independentemente da ação do Congresso, eu tenho a obrigação de ir ao encontro do Ministério da Defesa. Agradecemos o senhor por isso. Eu não vou fazer isso para agradar, não. Eu tenho o dever de fazer isso. Eu posso até não ter êxito na situação, mas independentemente da ação de vocês política, eu tenho a minha ação de compromisso com ela. Eu quero dizer para o senhor que nós já estamos fazendo esse trabalho, já vai ser bem caminhado. Tudo bem. Vai já bastante. Então, se vocês já fizeram o trabalho, vai ser mais um. Nós não fizemos trabalho, nós estamos fazendo. Então tá bom. Estamos fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou aqui em nome do Ministério da Defesa, o assunto será levado ao conhecimento do Ministro da Defesa. A minha assessoria deve estar tomando nota de todos os pontos que foram aqui colocados. E a única coisa que eu posso dizer, que até o dia 30 de abril, eu volto a dizer a vocês o que é que eu estou fazendo. Eu não vou deixar vocês se arrastar. Até para dizer o seguinte, não é bom, não é isso que a gente esperava, mas eu faço. Se até 30 de abril, isso não... Agora a pergunta eu direciono também ao deputado Salsi. Se até 30 de abril não for possível vir essa verba, não for enviado do Executivo para o Legislativo, para ser votada essa verba suplementar no orçamento, para cobrir esses 28%, ainda tem mais um prazo, deputado? Como é que a gente pode trabalhar isso? Ou vamos ter que incendiar o Ministério do Planejamento? Deixa eu dizer para vocês, primeiro, para fazer essas últimas considerações também. Primeiro, quero dizer da minha, não digo decepção, porque a gente já está acostumado com isso, mas depois de uma comissão geral, de uma audiência pública no Senado, uma audiência pública no Congresso, na Câmara, e uma comissão geral que tratou desse assunto, onde todos tiveram a oportunidade de falar sobre isso. E a gente deveria estar nessa reunião aqui no planejamento, porque nós estamos em uma fase de levar ainda o planejamento, isso é uma coisa maluca, um negócio de coisa que está 10 anos, 12 anos, a gente tem que resolver. O que a gente precisa definitivamente, e se a defesa não tem realmente condições de resolver, que a gente faça, está marcado de uma audiência pública. Eu acertei com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele me perguntou se podia fazer audiência pública, que aquela não valeu, porque não se tratou de salário na última audiência pública, se poderia fazer em conjunto, porque a ministra já foi convocada agora para uma reunião, para uma audiência pública na Comissão de Fiscalização. Eu disse, olha, podemos desde que ela trate desse assunto. Não adianta também fazer audiência pública e numa frase, né, ou numa frase falar sobre isso. Então, eu disse que concordava de a gente discutir esse assunto na próxima, que ela já está convocada para isso, mas se não resolver, nós vamos fazer uma outra especificamente nesse assunto. Agora, de fato, nós temos questão de prazo. Mas eu queria, antes do Portela falar, porque eu quero ouvir porque eu sei que tem coisa aqui que já estuda há muito tempo. Então, para ver, às vezes já tem coisa, né, que a gente possa já ficar animado com relação à solução. Eu, inclusive, quero saber se eu vou ter acesso, se nós teremos acesso aqui, já foi encaminhado pela Casa Civil, a proposta da reestruturação, né, da carreira. Da carreira master? Da carreira militar, como um todo, que foi dito aqui, né, pelo doutor Ari. Mas eu queria também levantar um assunto que não foi falado aqui, que é um assunto que eu já estou cobrando há muito tempo, que é a questão também do Hospital das Forças Armadas, né, que é uma questão que está pendente há muito tempo, é uma coisa absurda, coisa assim, maluca. Soltar o edital, especialista médico, R$ 3.194, é brincadeira. Pagar para os cubanos R$ 10.000, né, mais ajuda de custo e mais ajuda de alimentação. Então, eu vou deixar para fazer as minhas colocações depois que o doutor Portela falar, mas eu acho que a gente precisa saber, pelo menos, qual é a posição da defesa hoje, em relação aos 28,86, olha, a defesa não tem como fazer nada, é planejamento? Ok, então
Nós já temos uma resposta que não é aqui, é no planejamento, 28 de dezembro. Viu, deputado, eu gostaria disso, eu gostaria de ter a oportunidade, eu não quero também pegar e dizer o seguinte, pegar, transferir a conta simplesmente para o planejamento, sem dar oportunidade para o planejamento me responder se é possível ou não. Pois é, mas sair daqui, então, quando o senhor, quando foi feita aquela audiência, o senhor está pensando que as providências que nós vamos tomar é decorrente dessa reunião, nós já acionamos muita coisa por determinação do ministro, fechando a audiência. Vocês estão pedindo outro Não, eu concordo plenamente. Eu só quero lembrar, doutora, os 28 de 16 está fazendo 12 anos. Então, esse é o problema. Quer dizer, 12 anos para estudar um negócio. Não estou questionando isso. Não estou questionando. Eu vou usar exatamente aquilo que você está dizendo. Eu estou diante de uma decisão judicial que transitou em julgado, que está defendida, que o Poder Executivo deve. Então, foi o que eu disse aqui. Será que não pode ter uma sinalização comum desse? Que é um assunto. De repente pode ser uma coisa. Deputado Dalci. Mas deixa eu só fazer um seguinte. Para chegar no planejamento, tem o dever de casa da defesa. Então, o que eu quero perguntar, o que eu quero indagar o Portela, depois é isso. Se a defesa já fez o dever de casa com relação a todos esses itens. Por exemplo, 28 e 16, eu sei que a definição é do planejamento. Já saiu da esfera da defesa? Então, tá bom, então nós vamos cobrar de quem. A questão do HFA. Já fez o dever de casa aqui? Depende só do planejamento? Dever de casa fiz. O que é que acontece com a área de saúde? Nós estamos estudando a área de saúde, não é só HFA. Hoje nós estamos chegando à conclusão que tem que ter alguns HFAs a nível do Brasil como um todo. A Manaus, por exemplo, eu visitei recentemente o hospital de Manaus, ele está acabado, não tem mais o que fazer. E nós estamos perdendo, porque nós estamos pulverizando o nosso recurso. O que é que tem que fazer? No hospital do padrão do HFA, concentrar as forças para atender todo mundo. Não é o Exército atender o Exército, é a Marinha atender a Marinha, porque isso, se você não racionaliza e pulveriza esse recurso, você dificulta. Agora, no caso do HFA, o problema, ele está intimamente direto com o salário, eu não tenho a menor dúvida. Nós conseguimos aprovar 1.200 cargos no HFA, depois de uma luta tremenda em 2010, admitimos 400 médicos, admitimos mais 800 e poucos técnicos da área. O HFA hoje está estruturado em termos de equipamento, como um dos melhores hospitais, agora não tem mão de obra. Perdemos 200 médicos. Por quê? Porque o GDF pratica 10, eu pratico 3. Então, nós estamos aí, não passou despercebido isso, viu, deputado? Não, eu sei que não passou, mas a gente precisa buscar uma solução, não pode ficar. Tem mais um pedido aqui. Não, mas só para concluir, a questão do plano de saúde, que é a questão da saúde. Olha, eu tenho um compromisso médico. Essa questão da saúde, só para concluir, a questão do QESA, por exemplo, que é uma questão que foi levantada aqui já há algum tempo, né? O dever de casa da defesa também já foi feito? Só depende agora do planejamento? São essas questões que a gente precisa sair com. Porque senão a gente vai cobrar lá e não aqui. Né? Eu sei que a doutora Ari tem que sair. Doutora Ari, a questão da MP 2215. Deputado, ela pode ir à votação? Como é que funciona isso? A gente pode jogar isso para dentro do Congresso? É a defesa que tem que mandar? Como é que é? Não, está lá, é só o Senado colocar e votar. É o Senado colocar e votar? Agora, o governo, né? Agora eu quero saber, mas aí... Mas depende do governo. O executivo tem que entrar, não é... Então, doutora Ari, eu vou dizer aqui para o senhor, de todas essas questões que foram colocadas aqui, deputado, o senhor só como ver se o Portela tem testemunha. a solução para alguma coisa, que às vezes não... Mas como testemunha aqui, deputado, doutora Ari, leve diante do governo que nós queremos que a 2215 vá à votação. Seja para perder ou para ganhar, nós queremos a votação dela, porque é impossível. Então, coloque a 2215 em votação. Concorda, deputado Dalci? E o senador Paim não está aqui, mas com certeza o senador iria aprovar também essa questão. Parte do senhor, doutora Ari, hoje, um compromisso aqui conosco, pelo menos um compromisso aqui tem que fechar, de que vai levar isso e a MP 2215 vai à votação. A MP 2215, eu só vou concluir aqui para não... Só um minuto, Ivone. 2215 só se vota em emenda, porque ela já venceu o prazo. Mas aí o deputado Dalci sabe como é que funciona. Não, mas o deputado Dalci sabe como é que funciona. Eu só quero ouvir do doutor Ari e do doutor Adriano esse posicionamento, que a 2215 vai em votação, que saia daqui, porque sai daqui. A gente fala que sai de lá, mas não sai não, sai daqui. Tanto que a questão que é essa ou daqui dentro. O seguinte, eu vou sair dentro de 5 minutos, eu não posso esperar. Se eu ficar, se vocês forem colocar mais, eu já percebi, já recebi o recurso, já temos registro de tudo,
já me comprometi a levar isso ao planejamento agora. Eu não posso. Mas a questão da 2215... Vocês estão fazendo uma verdadeira catarse, que eu até concordo. Vocês estão revoltados, com razão, não estou tirando razão. Agora, peraí, eu não posso ficar na parede. Eu aprendi uma coisa que eu já negociei muito com o sindicato, tá? Eu sou petroleiro, já negociei muito. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: nunca deixe o sindicato na parede. Arranje uma solução para ele, arranje uma saída honrosa para ele. Por isso que eu estou Então eu peço a vocês o seguinte: não me deixem na parede. Não, eu não vou deixar na parede. Deixa eu tentar buscar. Tá. Vocês trouxeram, falaram tudo que vocês queriam falar, eu ouvi tudo aqui com o maior respeito. Estou dizendo a vocês que eu estou muito preocupado com isso, vou passar esse tipo de preocupação com o Ministro da Defesa, vou ao planejamento levar essa preocupação. Agora, mais do que isso, sinceramente, eu não posso fazer. Mas agradecendo. A votação. Portela, acho que é melhor você sentar aqui. Você sentar aqui, você... Simpatia. Você não vai apanhar, não. Pode ser. Vai estar protegido, já conhece aqui a gente. Pessoal, só queria fazer uma observação em relação ao regimento da MT 2215. Porque ela é regida pelas aquelas regras antigas. Ela tem cerca de 800 emendas que deverão ser votadas. E as emendas, a grande maioria delas, recompõe o que foi perdido. Certo? Agora é o seguinte: a decisão é do colegiado. Não vai ser, por exemplo, um grupo só de parlamentares e senadores que tenham a vontade de colocar, porque ao governo não interessa. Então, se tiver que ser feito um convencimento, tem que ser feito aos líderes da base e aos líderes do governo. Se o colegiado não decidir, não entra na pauta. E vai precisar, principalmente, deputado, da questão do orçamento, né? Porque o posto acima, ele inclui orçamento. E o que a gente sabe? Que todo ano se corta em torno de 40% do orçamento. Deixa só, Gustavo, só para antes do Portela falar o seguinte: o que me preocupa muito é o seguinte, porque todas as questões, eu, por exemplo, que estou acompanhando já há algum tempo, estou sabendo disso aqui há muito tempo, quer dizer, o Ari vai levar isso agora, negócio que já podia ter Não, levado já é há feito. muito tempo. Deixa o Portela falar que ele vai ter que fazer as medidas tomadas. Registrar inicialmente que boa parte do que eu venho a falar aqui talvez já seja de conhecimento dos presentes, não sei se do senhor, e da limitação que eu tenho aqui como diretor de departamento. A minha ideia aqui é trazer algumas informações, talvez as senhoras sejam até mais bem informadas dos senhores do que eu, em alguns aspectos externos aqui. Então, já de antemão, apresento as minhas desculpas por alguma eventual frustração, né, que venha a ser colocada. Olha, os 28,86%, né, em 2009, o Ministério da Defesa apresentou a proposta ao Ministério do Planejamento. De 2009 para cá, nós fizemos várias atualizações da composição dos impactos orçamentários que a medida trará. Então, não é transferir a responsabilidade para o planejamento, é uma questão governamental de escolha, de indicação do momento. O Ministério da Defesa não administra o orçamento do governo. Nós recebemos uma distribuição daquilo que é para a pasta da Defesa executar. Então, nós temos tentado compor com o Ministério do Planejamento um momento ideal de fazer inserção no orçamento. Naturalmente, o próprio Ministério do Planejamento deve encontrar uma série de dificuldades, porque as demandas são muitas do governo. Então, a gente, como é governo, né, a gente espera que esse contato com o doutor Ali não é um contato que vai inaugurar o debate. Ele vai tentar fechar, né, um acerto para a inclusão que venha a ser feita para 2015. E não é só a respeito dos 28,86%. Não mencionado aqui, mas nós temos um outro pleito, que é recompor o valor pago para as indenizações de transporte de bagagem no território nacional, que é aquela transferência militar, como ele é compulsoriamente, né, transferido de estado, de cidade, ele precisa receber o valor para fazer face ao transporte
da sua mobília. Então há uma defasagem muito grande também, mais de 10 anos, nesse valor. Não foi mencionado, mas é um dos tópicos que a gente tem trabalhado. Da mesma maneira, né? Não é aqui fazer uma ideia de grandeza, de valor, defesa maior, mas defesa, né, militar das Forças Armadas, sabem tanto quanto eu, sempre são números muito grandes. Né? Então, da mesma maneira, nós estamos tentando incluir pelo menos uma parte desse montante, né, no orçamento também. Né? Olha, eu elenquei 18 temas colocados aqui na reunião. Se eu, ao passar aqui, cada um desses tiver faltado algum, aí me avisa que eu recomponho aqui a minha lista. Então, 28,86% é uma demanda nossa junto com indenização de transporte de bagagem no território nacional. É um tema muito caro, a gente tem recebido alguns relatos. Tem impacto disso já, não? Tem, foi tudo estimado. Isso já foi passado por aí? Foi, da mesma maneira. Aqueles 5 bicos. Sim, todas essas demandas foram apresentadas, né, ao Ministério do Planejamento. Somando a indenização de bagagem, né, e os 28,86, está em torno de quanto? Deixa eu pegar aqui. Você separa aí para mim, então. 5 bi é 28, né? Só o 28. O valor que a gente tem aqui hoje. Agora, deixa eu ver a indenização de transporte de bagagem. 5 mil retroativo e tudo, né? O valor que a gente tem para pagar.